A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha os instantes finais pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que, se você já é cristão, se você já é evangélico, o nosso desejo é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado, que você conheça com mais profundidade acerca das profecias bíblicas e dos eventos escatológicos. Se por alguma razão você ainda não é cristão, se você não é evangélico, o nosso desejo é que você possa receber Jesus como seu Salvador pessoal, para que você possa desfrutar de todas as bênçãos oferecidas por Cristo, algumas delas já nesta vida e outras que desfrutaremos no porvir. Agora, se você por alguma razão já foi cristão, já foi evangélico e por alguma razão parou na caminhada, o nosso desejo é que você possa voltar para a igreja, para a casa do Pai, enquanto há tempo. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores, esse tema maravilhoso, né? Você sabe disso? Nós já estudamos recentemente sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. E como estamos trabalhando essas temporadas, não é? Tanto a temporada acerca da atualidade da mensagem dos profetas menores, como a atualidade da mensagem dos profetas maiores, nós estudamos o livro, nós estudamos a profecia, levando em conta o seu contexto histórico, o seu contexto político, o seu contexto religioso. Nós explicamos aqui para quem se destina aquela profecia, quem é o público-alvo original, mas estamos sempre fazendo uma atualização, uma contextualização, mostrando que essa mensagem também é atual, também é contemporânea. Embora esses livros tenham sido escritos para um público-alvo específico, a maioria deles para o povo de Israel, para o povo de Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, mas muito dessa mensagem também pode ser aplicada às gerações futuras. Nós estamos estudando recentemente o livro do profeta Isaías, que é o primeiro dos profetas denominados de profetas maiores. Este livro que é chamado de Bíblia em miniatura, porque possui 66 capítulos e duas divisões principais. Olha que coisa interessante. A primeira divisão principal tem 39 capítulos e a segunda 27 capítulos. E nós estamos estudando exatamente essa segunda parte do livro, que fala sobre promessas, né? Se você ler a partir do capítulo 40 de Isaías até o capítulo 66, você vai perceber isso. São poucos textos que Deus está repreendendo o povo judeu por causa dos seus pecados, mas esse texto fala muito da grandeza de Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus e muitas promessas de restauração. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós estudamos sobre o Senhor é o único Deus, Deus é incomparável, é o único Deus, não há outro Deus igual a Ele. E estudamos também uma profecia messiânica sobre o servo do Senhor. Hoje, nós estudaremos uma das profecias mais maravilhosas e mais extraordinárias da Bíblia, que é uma profecia acerca de Ciro, o libertador de Israel. E antes mesmo de nós lermos a introdução da nossa aula, eu gostaria de nos situar historicamente, politicamente, para nós entendermos quem é Ciro e por que ele é chamado nessa profecia de libertador de Israel. Ora, você sabe disso, que os profetas Isaías, Jeremias e muitos outros profetizaram acerca, o profeta Abacuque, né? Profetizaram acerca do cativeiro babilônico. Profetizaram que o povo de Judá seriam levados para a Babilônia. E nós já dissemos aqui em vários programas que este povo foi para a Babilônia com o objetivo de ser curado da sua idolatria.
E onde é que aparece Ciro nesta profecia ou nessa história? É que Ciro é um rei persa e é o responsável em libertar o povo, em autorizar o povo judeu a retornar lá de Babilônia. Então, Nabucodonosor levou o povo judeu para a Babilônia, nos dias de Daniel, nos dias de Ezequiel, nos dias de Jeremias, você sabe disso? E o povo esteve lá em Babilônia por 70 anos. Só que, no final desses 70 anos, dois reis, Ciro e Dario, dois reinos, os medos e os persas, prevaleceram sobre a Babilônia. E é interessante que Ciro, o rei persa, logo no início, no primeiro ano do seu reinado, ele autoriza o povo retornar para Jerusalém e reconstruir não só a cidade, mas também o templo que havia sido destruído. Agora, o que é mais interessante, eu vou lhe dizer, é que essa profecia de Isaías foi proferida aproximadamente 200 anos antes do seu cumprimento. Mais ou menos de 150 a 200 anos antes do seu cumprimento. Por quê? Isaías profetizou por volta do ano 700, 680 mais ou menos, e o povo só retornou em 536 antes de Cristo. Então há um período aí entre 150 e 200 anos, mais ou menos antes do cumprimento. E posso dizer isso, né? Glória a Deus. Deus é aquele que chama pelo nome. Glória a Deus. Ciro nem existia ainda, mas séculos antes do seu nascimento, Deus chama Ciro pelo seu nome e apresenta-o ali como o ungido, como pastor, como seu servo, embora que ele não fosse da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, para que ele fosse esse libertador de Israel. Esse texto que vamos estudar hoje, nós vamos perceber que capítulo 44 e 45 de Isaías, nós vamos perceber que esse texto fala da grandeza de Deus, mas fala também acerca de uma profecia acerca de Ciro, este homem que foi chamado pelo nome aproximadamente 200 anos antes do seu nascimento. Ele seria o homem usado por Deus para autorizar o retorno do povo judeu para reedificar Jerusalém e para reconstruir o templo. Vamos à introdução da nossa aula. Nós dizemos assim na introdução da nossa aula, que os capítulos 44 e 45 do livro de Isaías descrevem uma das mais belas profecias da Bíblia acerca de Ciro, o rei da Pérsia, que autorizou o retorno do povo judeu que estava em Babilônia. Apesar de não ser um servo de Deus, é Deus quem diz que ele não o conhecia, Ciro foi usado por ele, ou seja, por Deus, para a importante tarefa de libertar Israel do cativeiro. Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. e no primeiro ano do seu reinado, autorizou o povo judeu a retornar à sua pátria para reconstruir o templo em Jerusalém, inclusive levando de volta todos os utensílios sagrados do templo que haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor, como nós veremos a seguir. Eu gostaria de lhe dar uma sugestão, que nós não vamos estudar, não estudaremos todo o texto bíblico, mas o capítulo 44 de Isaías, ele possui 28 versículos, e o capítulo de número 45 são 25 versículos, né? Então são aproximadamente aqui 53 versículos desses dois capítulos. Nós selecionamos alguns textos de forma bem específica, que fala sobre a grandeza de Deus, a soberania de Deus e a escolha de Deus, quando ele escolhe Ciro para ser esse libertador do povo judeu. Mas para uma compreensão melhor desse assunto, eu quero lhe sugerir que você leia ainda hoje os capítulos 44 e o capítulo 45 do livro do profeta Isaías. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Lá em Isaías, capítulo de número 44, nós estudaremos a partir do versículo 24, diz assim: assim diz o Senhor,
o seu Redentor. Olha, observe que Deus se identifica aí com dois títulos. Primeiro, ele diz que é Senhor. E eu gostaria de explicar que Senhor aí não é pronome de tratamento, como nós nos dirigimos às pessoas. Senhor aí não está falando apenas de um termo de respeito, de um pronome de respeito, que nós nos dirigimos a alguém mais idoso, ou mais experiente do que nós, ou superior a nós, que nós chamamos uns aos outros de Senhor. Não, Senhor aí fala de soberania. Senhor aí fala daquele que manda e não é mandado. Esse é o sentido do termo. Mas Deus não se identifica apenas como Senhor. Ele diz que é o Redentor. E o que significa Redentor, professor? Aquele que redime, aquele que compra, aquele que liberta. A ideia aí é mais ou menos isso. É de alguém que chega lá no mercado de escravo e compra um escravo, paga o preço do escravo, depois diz ao escravo: você pode ir embora, você está liberto. É mais ou menos isso. Então Deus se identifica aí com dois títulos. Primeiro, ele é Senhor, ele é soberano, ele é superior a tudo e a todos. Ele faz o que lhe apraz, mas ele é também o Redentor. Abre a tela, por favor. Ele diz: o seu Redentor. Como que diz? Aquele que te compra, aquele que te redime, aquele que te liberta. Mas quem é esse Senhor e Redentor? Ele diz: o mesmo que formou desde o ventre materno. E aí eu posso explicar essa formação do ventre materno de duas formas: no sentido literal e no sentido também profético, ou no sentido também, posso dizer, simbólico. Eu posso falar nesses dois sentidos. Primeiro, deixa eu falar lá no sentido literal do termo. Quando nós dizemos, ou a palavra de Deus nos diz que Deus forma no ventre, nós podemos entender isso, que Deus dotou o ser humano com essa capacidade da reprodução. Deus dotou o ser humano com a capacidade de reproduzir. Deus formou Adão do pó da terra, tirou uma de suas costelas, deu-lhe uma companheira, uma ajudadora, uma adjutora, e disse: frutificai-vos e multiplicai-vos. Então é claro que, para que eles pudessem frutificar e multiplicar, Deus deu ao ser humano essa capacidade da reprodução. Mas nós precisamos entender que Deus é o autor da vida, que é Ele que dá a vida. Então, o ser humano em si, sozinho, sem o auxílio, sem a ajuda, sem a colaboração de Deus, ele não pode gerar outro ser humano. Em Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus coloca o Espírito dentro do homem. Logo, o homem é capaz até de reproduzir e gerar um ser vivo, mas só biologicamente. Mas Deus é quem coloca lá o Espírito dentro daquela vida, dentro daquele ser humano. Que nós entendemos que a vida não começa depois do nascimento, mas já na fecundação. E eu faço questão de reler o texto mais uma vez, porque a temporada é essa, a temporada é a atualidade da mensagem do profeta. Mas o que é que Deus está dizendo? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. E eu disse que há um sentido literal e há um sentido simbólico, ou figurado. Eu vou falar ainda no sentido figurado de Israel. Mas deixa eu ler aqui o que diz o Salmo 139. E eu queria, se você dispõe de uma Bíblia, que você fizesse uso da sua Bíblia. Salmo de número 139. É um dos salmos mais belos da Bíblia. Se nós lermos o Salmo 139, nós vamos perceber que este salmo fala sobre a onipresença de Deus, a onisciência de Deus, a onipotência de Deus. E o que eu acho muito incrível, muito interessante neste salmo, é que se ele fosse escrito hoje, não era algo tão alarmante assim, com esses aparelhos modernos, esses aparelhos sofisticados.
onde as mulheres grávidas vão tirar uma ultrassom e ouve o coração da criancinha, do bebê, do feto ou do embrião batendo. Ela ouve. Através desses equipamentos modernos e sofisticados, os médicos são capazes de observar o corpinho daquela criança que está em formação dentro do ventre materno e até identificar, dependendo de quantas semanas ou meses, até identificar as mãozinhas, as perninhas. Glória a Deus. Mas quando Davi escreve o Salmo de número 139, não havia aparelhos modernos, sofisticados, ultrassonografia. Não existiam esses equipamentos que era possível ver a criancinha lá no ventre materno. Aí ele escreve o Salmo 139, a partir do verso de número 13. Ele diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que Davi está dizendo? Meu corpinho nem havia sido criado ainda, formado perfeitamente no ventre da minha mãe, mas tu já estavas vendo. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Esse texto é tão maravilhoso que eu quero ler na Bíblia Viva. Hoje eu estou com duas versões aqui. O que aparece na tela é a Nova Almeida atualizada e eu estou com duas. Eu estou com a corrigida e a Bíblia Viva. Para nós fazermos uma comparação das versões. E eu quero ler esse Salmo 139, a partir do verso de número 13, na Bíblia Viva, que é mais clara a mensagem. Porque Deus, Ele se identifica. Abra a tela, por favor. Deus se identifica como o mesmo que o formou desde o ventre materno. E eu quero repetir esta frase, que embora Deus tenha dado ao ser humano a capacidade da reprodução, mas nenhum ser humano é capaz de reproduzir ou de gerar uma nova vida sem que haja uma participação ativa de Deus. Veja o que diz o Salmo 139, no verso 13, na Bíblia Viva, diz: o Senhor criou todas as partes internas do meu corpo, uniu todas essas partes para formar o meu corpo. Olha, ele diz que é o Senhor que uniu, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Agradeço ao Senhor por me haver criado de maneira tão perfeita e tão maravilhosa. Deixa eu ler essa frase. Olha Davi dizendo assim: agradeço ao Senhor por me ter criado de maneira tão perfeita e maravilhosa. Suas obras são maravilhosas e eu sei disso muito bem. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe, como a semente que cresce debaixo da terra. Antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então, nós vamos perceber aqui que é Deus quem dá a vida. Paulo diz isso em Atos capítulo 17, lá no seu discurso, lá no Areópago em Atenas. É Deus que dá a vida, é Deus quem dá a respiração, é Deus quem dá todas as coisas. E Deus vai dizer aí, acerca de Israel, que o formou no ventre materno, desde o ventre materno. Eu já expliquei isso aqui no sentido literal, no sentido biológico, não é assim?
Mas eu quero explicar isso também no sentido figurado ou simbólico. É claro que Deus está falando aí também da formação da nação de Israel. Eu já falei disso aqui, mas eu quero repetir que Israel foi a nação escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Mas olha que coisa interessante. Deus não escolheu um povo que já existia, uma nação que já existia na terra, não. Deus chamou um homem, Abraão. Deus fez algumas exigências a este homem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. Deus fez algumas promessas, Deus fez exigências: sai da terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus fez promessas. Deus disse: far-te-ei uma grande nação, eu engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Deus disse: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, no sentido simbólico ou figurado, eu posso dizer que essa geração da nação de Israel começa com a chamada de Abraão. E essa nação foi escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Olha que coisa interessante. Foi dessa nação que Deus nos deu a Bíblia. Foi desta nação que Deus nos deu a lei. Foi desta nação que Deus nos deu o Messias. Foi desta nação onde originou-se a igreja, e foi através dessa nação onde iniciou o pentecostalismo. Então veja que coisa maravilhosa, os projetos de Deus para a humanidade, começando através do povo de Israel, através do povo judeu. Então eu posso dizer que no sentido figurado ou simbólico, essa formação desde o ventre materno também aponta para o surgimento da nação de Israel. Volta o texto mais uma vez, para nós darmos continuidade. Aí Deus se identifica como Senhor e como Redentor. Quem és tu, Senhor? Ele diz: o mesmo que o formou desde o ventre materno. Ele diz: eu sou o Senhor. Em outras palavras, eu sou o soberano, que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho esprairei a terra, ou criei a terra. Então Deus está se identificando aqui, não só como Senhor, não só como Redentor, não só como aquele que formou lá no ventre, mas Ele está se identificando aqui como o Deus Criador de todas as coisas. Aquele que criou o universo, aquele que criou a terra, aquele que criou os seres humanos. Ele é Criador de todas as coisas. No versículo de número 25, aí Deus diz assim: eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Professor, o senhor pode me explicar melhor esse texto? Posso, porque Isaías vai profetizar acerca de uma restauração. Isaías vai profetizar acerca do retorno do povo judeu, da escolha de Ciro para reconstruir Jerusalém, autorizar ao menos a reconstrução de Jerusalém e do templo. Só que muitas pessoas, ao verem Jerusalém sendo destruída, Jerusalém arruinada, o templo destruído, muitas pessoas não acreditavam. Ao verem as ruínas de Jerusalém, e o povo, cadê o povo dessa terra? Foi levado para a Babilônia, já há décadas. Não acreditavam que Jerusalém pudesse ser reerguida, pudesse ser edificada. É por isso que Deus diz assim: eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Sabe por quê? Porque aí os falsos profetas, os adivinhos mentirosos, olhavam para Jerusalém destruída, arruinada, dizia assim: essa cidade nunca mais se levanta, essa cidade nunca mais será erguida. Mas eu quero dizer aqui com muita convicção que Deus, Ele é especialista
em restauração, em recriação, em renovação. Deus não tem o poder apenas de criar, mas Ele é poderoso para restaurar, renovar. Glória a Deus. Talvez aos olhos humanos a causa esteja perdida. Talvez aos olhos humanos não tem como erguer, não tem como levantar. Mas eu quero dizer que o Deus Criador, Ele é especialista também em restaurar. Eu vou usar aqui um termo que você conhece. É como aquele bom mestre de obra. Que se você mandar fazer uma casa, Ele faz. Se você mandar restaurar, Ele restaura. Deus é assim. Ele tem o poder para criar, mas tem o poder também para restaurar. E há muitas provas disso nas páginas da Bíblia. Algumas que ocorreram no passado e outras que ocorreram no futuro. Não é assim? Então vamos falar de Jerusalém. Quantas vezes Jerusalém não foi reerguida? Glória a Deus. Quem passa em Jerusalém hoje sabe disso. A cidade está lá, reerguida, glória a Deus, restaurada. Então, os adivinhos, os falsos profetas diziam assim: não tem mais jeito, esse povo nunca mais volta para cá, essa cidade nunca será erguida. Aí Deus está dizendo assim: eu frustro os adivinhos, os profetas, eu frustro, eu vou restaurar, eu vou provar que eu posso fazer isso. Deixa eu ler o texto mais uma vez. Versículo 25, eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras, daqueles que dizem assim, nunca mais será erguida, e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Aqueles que dizem assim, nunca mais será erguida, vão ficar como tolo. Deus continua dizendo, obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Não é assim? Então aqueles que se consideravam profetas, adivinhos, sábios, porque politicamente era impossível a restauração de Jerusalém. Humanamente falando, era impossível. Por quê? Porque o povo já estava há 70 anos lá em Babilônia. Aquela geração que foi levada, a maioria havia morrido. Estava ali praticamente uma nova geração que nasceu lá em Babilônia. Mesmo que o Império Medo-Persa tenha conquistado a Babilônia, não tinha obrigação nenhuma de mandar o povo retornar. Se conquistou a Babilônia, conquistou o povo também que estava habitando em Babilônia. Mas quem é que está falando? É o Criador. É aquele que é Senhor. É aquele que é Redentor. É aquele que é construtor e mestre de obra, ou seja, capaz de restaurar. Vamos ver o que diz o versículo de número 26? Diz assim, eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Olha que texto maravilhoso. Enquanto que os sábios, os adivinhos e os falsos profetas ficariam como tolos, Deus estava dizendo assim, eu vou cumprir a palavra dos meus mensageiros. Deus estava dizendo assim, eu vou cumprir a palavra falada pelos profetas. E eu faço questão de explicar isso aqui. Que o compromisso de Deus é com a sua palavra, com os autênticos mensageiros, com os verdadeiros profetas. Tem muita gente aí falando em nome de Deus e depois a profecia não se cumpre. E tem gente que quer culpar Deus. Deus não tem compromisso com videntes, com falsos profetas, com falsos mensageiros. O compromisso de Deus é com os seus mensageiros, aqueles que foram escolhidos por Deus, que falaram em nome de Deus. O compromisso de Deus é com eles. E eu vou ler o texto mais uma vez. Veja o que Deus diz através de Isaías no versículo 26. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Ou seja,
os profetas que anunciaram, que profetizaram acerca da restauração de Jerusalém, que disseram que Jerusalém seria erguida, Deus está dizendo, eu vou cumprir a palavra. Aí Deus diz assim, digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, glória a Deus. E a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas, e as suas ruínas, ele diz, eu levantarei, glória a Deus. Você percebe isso quando nós estudamos o livro de Esdras? Eu quero lhe convidar para você ler o capítulo 1 de Esdras. E é claro que Deus se utilizou de pessoas, eu posso citar nomes de pessoas importantes nesse processo de reconstrução. Eu vou citar o nome de Ciro, que foi ele que autorizou o povo a retornar. Eu vou citar o nome de Zorobabel, o responsável pela reconstrução do templo. Eu vou falar de Neemias, o responsável pela reconstrução dos muros. Eu vou falar de Esdras, o responsável pela reconstrução do culto. Mas olha que coisa interessante. Deus não diz assim, é Ciro que vai construir, é Zorobabel, é Neemias. Leia o texto mais uma vez, coloca na tela para nós lermos mais uma vez. Deus diz assim, eu digo a respeito de Jerusalém, glória a Deus. O que é que dizem os videntes e os falsos profetas? Nunca mais esse povo vai voltar. E tu, Deus? Deus diz assim, ela será habitada. Ô Deus, e as cidades de Jerusalém, o que é que tu dizes? Ele diz assim, elas serão edificadas. Senhor, e quanto às ruínas, olha que coisa maravilhosa. Deus não diz assim, Neemias levantará. Deus não diz assim, Zorobabel levantará. Deus diz, eu as levantarei. Glória a Deus. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É claro que Deus se utiliza de seres humanos. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir mais uma vez. Desde que o homem foi criado, nunca mais Deus trabalhou só. Quem foi escolhido por Deus para arar a terra, cuidar do jardim? Adão. Quem foi escolhido para construir a arca? Noé. Quem foi escolhido por Deus para dar início a uma grande nação? Abraão. Quem foi chamado por Deus para livrar o povo lá do Egito? Moisés. Quem foi escolhido por Deus para confeccionar os utensílios do templo? Aholiabe, Bezalel. Quem foi escolhido por Deus para conquistar a terra de Canaã? Josué. E assim, Deus levanta, chama, capacita pessoas. Mas não podemos esquecer, são mãos humanas que fazem, mas a glória é dele. Porque Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Veja que quando Nabucodonosor viu a Babilônia, com toda a sua glória, com toda a sua beleza, e disse assim, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a magnificência do meu nome. Foi sentenciado por Deus. Ficou como um animal. Recebeu orvalho, comeu pasto como gado. Porque é a glória de Deus. Professor, o senhor pode me explicar essa profecia? Posso. Deus está dizendo a Isaías assim, através de Isaías, olha, os videntes aí, os falsos profetas, está dizendo assim, não tem jeito não, esse povo, né, foi lá para a Babilônia, a cidade está destruída, a cidade está arruinada, esse povo nunca mais volta para cá. Mas Deus disse assim, eu vou frustrar os profetas que são falsos, os videntes e os sábios, eu vou confundir. E eu vou dizer acerca de Jerusalém, que ela será restaurada, que as cidades serão, que Jerusalém será habitada, que as cidades serão restauradas. Deus está dizendo assim, eu vou fazer coisas grandes. E é claro que isso ocorreu várias vezes na história do povo de Deus. Na história de Jerusalém, não ocorreu uma única vez.
Não foi só nos dias de Esdras, de Neemias, de Zorobabel, de Ciro, não. Observe que no ano 70 da era cristã, quando o povo judeu foi espalhado pelo mundo, passaram aproximadamente 20 séculos, quase 2000 anos espalhados pelo mundo. Seja sincero, quem diria que esse povo que quase foi exterminado no período da Segunda Guerra Mundial, quem diria que esse povo voltaria a ser uma nação? E o que foi que Deus fez? Trouxe-os de volta mais uma vez. E o povo judeu, a nação de Israel, é uma das nações mais poderosas do mundo. Está no centro das atenções, não é, do mundo. Perceba que quando tem uma guerra envolvendo Israel, o mundo inteiro se mobiliza. Então Deus fala através de Isaías, dizendo assim: Jerusalém será habitada, as cidades serão restauradas e eu vou edificar Jerusalém. É Deus que promete. Se Deus permitir, no próximo programa, nós vamos dar continuidade a esta profecia e falaremos de forma mais específica acerca de Ciro.